Você já imaginou o peso de assumir a liderança de um povo inteiro logo após a morte de um dos maiores homens da história? Pense nisso. Moisés, o libertador do Egito, o homem que falava com Deus face a face, acabara de partir. E agora, sobre os ombros de Josué, recai a responsabilidade de guiar milhões de pessoas rumo à terra prometida. Um povo ansioso, cansado, mas cheio de expectativas. Como alguém poderia suportar tamanho fardo? Como se manter firme quando todos esperam que você seja tão grande quanto o seu predecessor? E aqui está a questão que precisamos refletir. O que fez de Josué um líder capaz de conquistar cidades fortificadas, vencer exércitos inimigos e, principalmente, derrubar muralhas que pareciam intransponíveis? Josué não surgiu do nada. Sua história começou muito antes de assumir o posto de sucessor de Moisés. Ainda no deserto, ele se destacou como servo fiel e guerreiro corajoso. Em Êxodo 17, encontramos Josué liderando o exército de Israel contra os amalequitas, enquanto Moisés permanecia no monte com as mãos erguidas. A vitória não veio apenas pela espada de Josué, mas pela combinação de esforço humano e intervenção divina. Ali, ele aprendeu uma lição crucial. O verdadeiro líder não confia apenas em sua força, mas sabe depender de Deus. Quando Moisés subia ao Monte Sinai para receber instruções divinas, Josué era aquele que esperava, paciente, aos pés do monte. Êxodo 24:13. Não estava no centro dos acontecimentos, mas estava sempre perto da presença de Deus. Isso nos mostra algo poderoso. Grandes líderes não são formados nos palcos, mas nos bastidores, na fidelidade silenciosa. Durante os 40 anos no deserto, Josué foi o braço direito de Moisés, aprendendo, observando, absorvendo a forma como o grande profeta conduzia o povo. Ele também foi um dos 12 espias enviados para observar a terra prometida, Números 13. Enquanto 10 deles voltaram com medo, Josué e Calebe permaneceram firmes na fé, dizendo: a terra é boa, Deus é conosco, podemos conquistá-la. Essa ousadia o diferenciou dos demais e selou seu destino como líder escolhido. Mas quando finalmente chegou o momento da transição, a pressão foi imensa. Imagine o cenário. Moisés, o libertador, o profeta, havia morrido. O povo estava diante do Rio Jordão, prestes a entrar na terra prometida, mas ainda havia muitos inimigos à frente. Era como se o impossível estivesse diante deles. Nesse momento, Deus fala diretamente a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes dar. Josué 1:6. Essa ordem divina se repete 3 vezes no capítulo 1, como se Deus estivesse martelando a verdade no coração de Josué. Não tenha medo, eu estarei contigo, assim como estive com Moisés. Aqui precisamos parar e pensar. Será que Josué acreditava em si mesmo ou ainda se via como apenas um servo de Moisés? Como um homem comum poderia carregar tamanha responsabilidade sem desmoronar? Que segredos espirituais havia em sua jornada que o capacitaram a derrubar muralhas e vencer batalhas impossíveis? São perguntas que nos acompanham e ao longo desta narrativa vamos descobrir juntas as respostas. O primeiro grande desafio de Josué não foi uma muralha, mas um rio. O povo precisava atravessar o Jordão para entrar na terra prometida, mas as águas estavam transbordando. Esse era o momento em que todos olhavam para ele e pensavam: será que Josué será capaz de nos guiar como Moisés guiou? E então, algo extraordinário acontece. Deus instrui Josué a ordenar que os sacerdotes levem a Arca da Aliança à frente do povo. Quando os pés dos sacerdotes tocam as águas, o rio simplesmente se abre, assim como o Mar Vermelho se abriu no tempo de Moisés. As águas se levantam como um muro.
e todo o povo atravessa em terra seca. Esse foi o sinal inquestionável de que Josué realmente havia sido escolhido por Deus. Foi a confirmação pública de sua liderança. O povo, que antes poderia duvidar, agora via com seus próprios olhos. Deus estava com Josué, assim como estivera com Moisés. E aqui está a grande lição deste primeiro bloco. Josué não começou derrubando muralhas. Antes disso, ele começou derrubando seus próprios medos, suas inseguranças, sua sensação de incapacidade. Ele aprendeu a confiar, passo a passo, na presença de Deus. Muitas vezes, antes de enfrentarmos muralhas externas, precisamos vencer aquelas que estão dentro de nós. O medo, a dúvida, a comparação com os outros, o peso da expectativa, tudo isso são barreiras invisíveis que só caem quando acreditamos que Deus está conosco. Se essa primeira parte da jornada de Josué já mexeu com você e trouxe reflexões para a sua própria vida, saiba que ainda temos muito mais para explorar. Nas próximas etapas, vamos ver como ele enfrentou muralhas literais, guerras sangrentas e desafios espirituais que moldaram sua liderança. Então, se você deseja continuar essa jornada conosco, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque a cada episódio vamos mergulhar ainda mais fundo em verdades que podem transformar a sua caminhada. Você já parou para pensar em como é enfrentar algo que parece absolutamente impossível? Imagine-se diante de muralhas tão altas que bloqueiam a visão do céu, tão grossas que nenhum exército ousaria atacá-las de frente. Agora pense, e se fosse você o responsável por conduzir uma nação inteira rumo à vitória contra essa fortaleza? E a pergunta que ecoa é: como Josué conseguiu derrubar as muralhas de Jericó sem usar armas, sem escadas, sem máquinas de guerra? O que havia por trás dessa vitória que até hoje inspira milhões de pessoas? Depois da travessia milagrosa do Jordão, Josué já havia ganhado o respeito do povo. Mas conquistar a terra prometida significava enfrentar inimigos poderosos e cidades fortificadas. Entre todas elas, Jericó era o maior obstáculo. Localizada em posição estratégica, suas muralhas eram lendárias. Segundo os relatos históricos, chegavam a ter entre 6 e 9 metros de altura, com base larga o suficiente para que carros de guerra circulassem sobre elas. Humanamente falando, era impossível vencê-la. Mas antes de iniciar o ataque, Josué recebe uma experiência sobrenatural que muda tudo. Às margens de Jericó, ele tem um encontro com um personagem misterioso. Um homem com uma espada desembainhada em suas mãos. Josué, corajoso, se aproxima e pergunta: "Você é por nós ou contra nós?" A resposta surpreende: "Não, mas venho como príncipe do exército do Senhor." Muitos estudiosos entendem que esse encontro foi uma manifestação do próprio Cristo antes de sua encarnação. Ali, Josué aprende que a batalha não seria travada apenas com estratégias humanas, mas com intervenção divina. E então, Deus dá a ordem mais inusitada de todas. O povo deveria marchar em silêncio ao redor das muralhas de Jericó, uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, marchariam 7 vezes, e então, ao toque das trombetas, todo o povo deveria gritar: nenhum ariete, nenhuma escada, nenhuma catapulta, apenas obediência, fé e som. Agora imagine a cena: milhares de pessoas marchando em silêncio ao redor da cidade, enquanto os habitantes de Jericó olhavam das muralhas, zombando, rindo, talvez até lançando insultos. A cada dia, a tensão aumentava. O povo de Israel obedecia, mesmo sem compreender totalmente. Esse episódio nos ensina algo extraordinário. Às vezes, Deus nos manda fazer coisas que parecem ilógicas aos olhos humanos, mas que carregam um propósito espiritual profundo. Por que Deus escolheu justamente uma estratégia tão incomum para derrubar Jericó? O que o silêncio daquela multidão representava? E, principalmente, o que as muralhas de Jericó simbolizam em nossa vida hoje?
Essas perguntas nos mantêm atentos, porque por trás dessa narrativa existe uma mensagem poderosa que atravessa os séculos. Chega o 7º dia. O povo desperta cedo, a tensão é quase insuportável. Eles marcham ao redor da cidade 1, 2, 3 vezes, até completarem 7 voltas. E então, no momento exato, ao toque das trombetas, milhares de vozes se unem em um brado estrondoso. De repente, algo inexplicável acontece. As muralhas começam a tremer, as pedras se deslocam, e diante dos olhos atônitos de Israel e dos habitantes de Jericó, toda a fortaleza desmorona. Aquilo que parecia indestrutível caiu pelo poder de Deus. Foi um momento épico, não apenas de vitória militar, mas de revelação espiritual. O impossível havia se tornado possível. O intransponível havia sido derrubado. Jericó não caiu pela força do braço humano, mas pela obediência e pela fé. Essa é a grande lição. Quando seguimos as instruções de Deus, mesmo que pareçam estranhas ou sem sentido, resultados extraordinários acontecem. Todos nós temos nossas muralhas de Jericó. Problemas que parecem gigantescos, vícios, feridas emocionais, medos que nos paralisam. Às vezes, o que precisamos não é de mais força, mas de mais obediência. Precisamos confiar que, no tempo certo, ao som do nosso grito de fé, as muralhas também vão cair. Se você percebe que também carrega muralhas em sua vida, lembre-se desta história. Deus não mudou. Ele ainda derruba o impossível. E nos próximos capítulos desta jornada, veremos que, depois da queda de Jericó, Josué enfrentou novos desafios, erros graves e lições profundas. Então, se você quer continuar acompanhando como esse líder se tornou um dos maiores exemplos de fé e coragem da Bíblia, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque você não pode perder o que vem a seguir. Você já reparou que muitas vezes as maiores derrotas vêm logo após grandes vitórias? Depois de um triunfo retumbante, quando tudo parece estar favorável, é exatamente aí que corremos o risco de baixar a guarda. Foi exatamente isso que aconteceu com Josué e o povo de Israel após a queda espetacular de Jericó. E aqui surge a questão: como um líder tão vitorioso como Josué pôde experimentar uma derrota vergonhosa logo depois de sua maior conquista? E o que essa experiência nos ensina sobre humildade, obediência e dependência de Deus? A queda de Jericó havia enchido Israel de confiança. A notícia se espalhou rapidamente e os povos vizinhos começaram a temer. Josué e seus guerreiros sentiam que nada poderia detê-los. Logo adiante estava a pequena cidade de Ai. Comparada a Jericó, era insignificante, quase um vilarejo fortificado. Os espias enviados retornaram com um relatório otimista. Não precisamos enviar todo o exército. 2 ou 3 mil homens serão suficientes. Josué concordou. Sem consultar a Deus, ele enviou parte das tropas. Mas, para surpresa geral, Israel foi derrotado. Os homens de Ai os perseguiram e mataram cerca de 36 israelitas. O povo ficou em choque. Como isso podia acontecer? Se Jericó, a fortaleza impenetrável, havia caído, como poderiam perder para uma cidade tão pequena? Josué, angustiado, rasgou suas vestes, caiu com o rosto em terra diante da arca do Senhor e clamou: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus? Era o lamento de um líder que não entendia como a vitória se transformara em derrota. E então, Deus revelou a causa. Havia pecado no acampamento. Alguém havia desobedecido a ordem de não tomar nada de Jericó. Esse alguém foi Acã, que escondeu em sua tenda alguns bens proibidos. A desobediência de um homem trouxe derrota para toda a nação. Esse episódio revela uma verdade poderosa. Não importa o tamanho do inimigo externo, se houver corrupção e desobediência dentro de nós, a vitória será impossível. Porque a derrota em Ai foi tão necessária para Israel naquele momento.
o que essa história nos ensina sobre as consequências do pecado oculto e como Josué conseguiu recuperar a confiança do povo e seguir adiante. Essas perguntas são fundamentais, porque nos mostram que a jornada de Josué não foi feita apenas de vitórias gloriosas, mas também de quedas que trouxeram lições profundas. Depois de lidar com o pecado de Acã e purificar o acampamento, Josué volta a consultar a Deus. Agora sim, com instruções divinas, ele prepara uma estratégia engenhosa. Israel arma uma emboscada contra Ai. Uma parte do exército se esconde atrás da cidade, enquanto outra ataca pela frente. Quando os homens de Ai saem em perseguição, confiantes após a vitória anterior, Josué dá o sinal. Os emboscados entram na cidade desguarnecida, colocam fogo nela, e quando os guerreiros de Ai olham para trás, veem a fumaça subindo. O pânico se espalha e Israel conquista a vitória. Essa reviravolta mostra que o segredo não estava no número de soldados nem na força das armas, mas em algo simples: obedecer a Deus e seguir suas instruções. A derrota em Ai foi humilhante, mas também necessária. Ela mostrou a Israel que não poderiam confiar apenas em si mesmos, nem subestimar os inimigos. Mais do que isso, revelou que a santidade e a obediência são condições indispensáveis para a vitória. Na nossa vida, muitas vezes experimentamos fracassos que não entendemos. Mas, se olharmos mais fundo, talvez descobramos que deixamos brechas, permitimos pequenos pecados, relaxamos na dependência de Deus. O fracasso pode ser doloroso, mas também pode se tornar o terreno fértil para um recomeço mais sólido, mais santo e mais vitorioso. Se essa parte da história te fez refletir sobre as consequências da desobediência e a importância de confiar totalmente em Deus, saiba que ainda não chegamos ao fim da jornada de Josué. Nos próximos momentos, veremos como ele consolidou sua liderança, como enfrentou reinos inteiros e como sua fidelidade o transformou em um dos maiores exemplos da Bíblia. Então, para continuar aprendendo com essas lições poderosas, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque no próximo bloco vamos explorar o desfecho dessa trajetória épica. Você já parou para pensar no legado que deixará quando a sua vida chegar ao fim? Não apenas as conquistas materiais, mas o impacto das suas escolhas, da sua fé e da sua liderança. Esse é o momento em que Josué, depois de tantas batalhas e vitórias, se encontra diante da grande pergunta: o que restará depois que tudo acabar? E aqui surge a reflexão. Como Josué, um homem comum que sucedeu Moisés e derrubou muralhas, conseguiu deixar um legado que ecoa até hoje? O que podemos aprender com seu final de vida para escrevermos nossa própria história com propósito? Após a vitória em Ai, as conquistas de Josué não pararam. Um a um, os reinos de Canaã foram caindo diante do povo de Israel. Houve alianças, como a dos gibeonitas, e houve guerras sangrentas contra coalizões de reis. Em cada batalha, uma verdade se repetia. Não era a espada de Israel que garantia a vitória, mas a mão do Senhor que lutava por eles. Um dos episódios mais impressionantes aconteceu quando 5 reis amorreus se uniram para atacar os gibeonitas, aliados de Israel. Josué marchou toda a noite com seu exército e, pela manhã, surpreendeu os inimigos. A batalha foi tão intensa que Deus enviou pedras de granizo do céu contra os adversários, matando mais soldados do que a espada de Israel. E então, diante do clímax da guerra, Josué fez uma oração ousada. Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Josué 10:12. E o inacreditável aconteceu. O sol parou, a batalha se estendeu, e Israel saiu vitorioso. Esse momento se tornou o símbolo da fé extraordinária de Josué. Um homem que ousou pedir o impossível, porque sabia que lutava em parceria com o Deus do impossível. Com o passar dos anos, Josué distribuiu a terra entre as tribos de Israel,
cumprindo a promessa feita a Abraão séculos antes. Sua missão estava sendo concluída. Já idoso, reuniu o povo em Siquém e fez um discurso que ecoa até hoje. Lembrou-os das vitórias, das promessas cumpridas, e então lançou um desafio inesquecível. Escolhei hoje a quem servais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essa declaração não foi apenas o resumo de sua vida, mas também um chamado eterno para todos aqueles que desejam seguir a Deus com fidelidade. Porque Josué, mesmo após tantas vitórias, sentiu a necessidade de reafirmar a fé do povo. O que sua famosa frase, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, representa até os dias de hoje. E como a vida de Josué nos inspira a escolher diariamente a quem servimos. O auge da vida de Josué não foi a queda das muralhas de Jericó, nem o dia em que o sol parou, mas o momento em que ele reafirmou sua fidelidade inabalável ao Senhor diante de todo o povo. Sua liderança não se limitou às batalhas. Ela foi marcada pela capacidade de conduzir Israel ao compromisso espiritual. Josué morreu com 110 anos, lembrado não apenas como um guerreiro, mas como alguém que cumpriu sua missão. O texto bíblico afirma que durante todos os dias de Josué e dos anciãos que viveram após ele, Israel serviu fielmente ao Senhor. Esse foi o maior triunfo de sua vida. Ter conduzido uma geração inteira à obediência a Deus. A história de Josué nos mostra que não importa quem você seja ou de onde venha, com fé, obediência e coragem é possível superar muralhas, vencer batalhas e deixar um legado eterno. Moisés abriu o caminho, mas foi Josué quem entrou na terra prometida. Ele nos ensina que a continuidade de um propósito é tão importante quanto o seu início e, acima de tudo, que o maior milagre não é derrubar muralhas de pedra, mas levantar um povo fiel, comprometido com o Senhor. Assim como Josué, cada um de nós precisa decidir diariamente: a quem serviremos? Essa é a pergunta que molda não apenas o presente, mas toda a eternidade. Se a jornada de Josué falou com você e trouxe reflexões para a sua vida, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essas verdades transformadoras. E lembre-se, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui continuaremos explorando histórias que não são apenas registros antigos, mas lições vivas para os dias de hoje.